Hoje, como eu falei, é a nossa oitava semana, 32º encontro. Todos esses encontros promovidos pelo Instituto Olga Rabinovich, que nos apoiou em todo esse processo do Sarau. E hoje a gente vai falar sobre o mapa de saúde, da saúde mental no Brasil com a Karen. Oh, ai, eu não pus, Karen, o seu perfil aqui. Tá vendo? Bola. Normal. Karen, então eu vou pedir para você, Tá, eu abri, fiz tudo, eu coloquei aquilo que você me mandou e eu não coloquei o seu perfil aqui. Então eu vou tá, fica pedir para tranquilo. você se apresentar. Vamos Tá fazer, bom, você viu, 32 semanas, 32 tá encontros vendo? depois, chega uma hora que falha. Não, não Cara, tem então jeito, a conta pra gente vai... gente, conta o que você, a tua história, o que você faz na Vitaleri, e depois eu tenho algumas perguntas. Mas primeiro, Legal, se apresenta, por favor. tá bom. Então, pessoal, primeiro, boa tarde para quem chegou depois, né? Eu sou a Karen Scavassini, psicóloga e fundadora do Instituto Vitaleri, de prevenção e pós-venção do suicídio. Então, o Instituto trabalha com... Ele foi fundado em 2013, né? E desde então a gente trabalha com promoção de saúde mental, prevenção e pós-venção do suicídio e agora também com autolesão, até por conta de tudo isso que tem acontecido com relação à automutilação. A gente trabalha com... E aí são uma série de gamas de atuação, né? Então, com empresas, com escolas, com universidades, com a mídia, né? Por exemplo, às vezes vai sair um clipe, o pessoal pergunta, pô, será que esse clipe é seguro ou não? Séries e coisas assim, né? Para entender o quanto que as coisas podem ser um gatilho para o comportamento suicida. Eu tenho mestrado na área de saúde mental. Eu tô falando do Instituto e de mim, né? Vocês vão ver que eu vou ficar fazendo essa bagunça. Uhum. Eu tenho mestrado na área de saúde mental, em promoção de saúde mental. Não, mestrado em saúde pública, na área de promoção de saúde mental e prevenção do suicídio pelo Instituto Karolinska da Suécia, onde, na época, a minha pesquisa foi se o luto por suicídio era igual ou diferente de outros tipos de morte, e aí foi quando eu descobri a pós-venção, o que era a pós-venção, que era um termo que eu também não tinha ouvido até então, e tudo o que tinha de pós-venção no mundo e no Brasil, que na época eu já falo que não tinha nada, e propondo, então, um centro de pós-venção no Brasil, como que ele seria, tá? Depois eu fiz o doutorado na USP, em psicologia, e aí eu pesquisei como a gente poderia aumentar a consciência pública de modo a realmente fazer uma diferença na prevenção e pós-venção do suicídio. Por entender que, às vezes, também a gente oferece uma gama de serviços, as pessoas não ficam sabendo, né? O medo impede elas de receberem ajuda, estigma, preconceito. Então, como que a gente pode realmente mudar a cabeça das pessoas e isso chegar na ação, né? Não ficar só no papo e o que pode ser feito a partir daí. Então, esse foi o doutorado. Então, hoje a gente está também com uma série de programas e projetos e campanhas pelo Instituto Vitaleri. O ano passado e retrasado a gente fez o Eu Estou. Eu não sei, Tom, eu posso ir falando essas coisas? Você vai perguntando? Primeiro, Você vai deixa eu falar primeiro te perguntar depois? um negócio, só para dar um Vai contexto. perguntando. Tá, Primeiro, porque o público que está aqui hoje, acho que tem muitos psicólogos, mas tem muita gente, legal. e principalmente isso aqui está sendo gravado e as pessoas depois vão assistir. Então, tem muitas Uhum, pessoas totalmente leigas no assunto. O tá, que é a pós-venção? legal. Acho que é importante assim. Pós-venção, lógico. Pós-venção é todo tipo de atendimento e serviço que você faz para alguém em luto por suicídio, ou seja, alguém que perdeu alguém para o suicídio. Aqui chamamos de sobreviventes enlutados. Então, só para a gente ter uma ideia, hoje a Organização Mundial da Saúde fala que o número de enlutados para cada suicídio completo impactados pode chegar até 135 pessoas, né? Então, a OMS antes falava que era de 5 a 10 pessoas impactadas por uma morte, que é um luto diferente, já falo isso para vocês, né? E acho que vocês já devem ter ouvido, a Lu também já deve ter falado sobre isso, e que pode chegar aí esse impacto num número enorme de pessoas. Então, a pós-venção trabalha para ajudar as pessoas nesse caminho do enlutamento, nesse percurso que é feito para o luto, e também para prevenir o suicídio de futuras gerações. Tanto o suicídio dos próprios enlutados, que tem aí um índice maior de risco, como das gerações que vêm, que talvez se esse luto não for bem trabalhado, podem ter aí um fator de risco adicional. Porque o luto por suicídio, ele é um luto diferente do luto por uma morte natural. A gente não pode falar, Tom, que ele dói mais, porque a gente não pode quantificar a dor, né?
mas ele tem algumas características que são únicas. Então, com relação à intensidade, à duração e as características da morte, né? E aí vai entrar o estigma, o preconceito, a busca incessante do porquê, né? O julgamento das outras pessoas e culpa, né? Porque não tem um suicídio que ocorra que ele não deixe assim um rastro de culpa naqueles que ficaram. Então, isso sim são coisas bem específicas do luto por suicídio. Entendi. Entendi. A gente vai falar sobre o seu projeto, né, do mapa da saúde mental no Brasil. Primeiro, eu gostaria de saber assim, como anda a saúde mental no Brasil neste momento? Vai gravar, né? Tá gravando, acho que é melhor ver. Vamos Hoje, ver. o que a gente pode falar, como anda durante? Tipo, isso aí tem dados, a gente já consegue dizer, a gente já consegue medir qual que vai ser o impacto disso depois que tudo isso passar? Dá uma fotografia do que você tem hoje, que a gente possa sentir o que é agora e o que está por vir. Então, a gente ainda não tem os números exatos do impacto disso tudo, né? O que a gente vê e aí principalmente por conversar com profissionais da área da saúde, por receber relatos, é que sim, tem um aumento dos transtornos mentais agora, né? As pessoas estão mais adoecidas por tudo que a gente já imagina, por tudo que a gente está passando, né? A gente não tem esses números ainda, tá? Então é falada então da quarta onda do Covid, que é a onda da saúde mental, dos transtornos mentais, que é o que vai acontecer daqui a pouco. Com relação aos números de suicídio, então também a gente tem ouvido relatos de um aumento do número de casos, aumento significativo. É muito complicado a gente falar que esse número aumentou só por causa do Covid, né? E aí a gente também, porque a gente não pode dar uma causa única. Então, pode ser que tenha para uma pessoa tenha sido uma questão financeira, que foi, vamos dizer, uma gota d'água, para outra pode ter sido um abuso que sofreu em casa, porque daí também a gente está vendo um aumento do número de abusos. Pode ser que as pessoas que já tinham um transtorno mental pararam o tratamento ou não continuam, pararam o medicamento e pararam o tratamento. Pode ser um aumento do número de novos casos. Então, assim, tem tanta coisa, tem tanta variável para a gente olhar que a gente não pode falar que é só por conta da pandemia, tá? Mas a gente vai precisar parar para entender os efeitos dela, né? A gente também precisa pensar, Tom, que a gente não tem uns números muito fidedignos no Brasil, né? Porque os números do Brasil, eles são feitos a partir do atestado de óbito. O atestado de óbito, ele não necessariamente vai atestar que foi suicídio, porque o legista, ele vai falar como aquele corpo morreu. Mas ele não pode falar uma causa, porque todo suicídio passa por um inquérito policial, que pode ou não atestar que isso foi suicídio, e pode ou não alterar o atestado de óbito. Só que o número que a gente pega é daquele primeiro atestado. Olha a confusão. Nos grupos que a gente faz de pessoas em luto, a gente sempre pergunta, quem aqui que no atestado de óbito saiu que foi suicídio? De 10 pessoas, geralmente, uma saiu atestado de óbito como suicídio. Então, no fundo, a gente não sabe os nossos números, né? Vai ser muito difícil também a gente conseguir medir, a não ser que haja uma melhora da forma como a gente pega esses números hoje, para a gente poder saber realmente esse impacto, tá? E o nosso número real. E aí, até pensando, né, o que a gente percebe? Que as pessoas hoje, quando elas vão buscar saúde mental, eu não estou falando agora nesse período de pandemia, que a gente pode também, vamos falar disso daqui a pouquinho. Quando as pessoas iam buscar alguma coisa de saúde mental, tinha uma dificuldade enorme de saber quem procurar, qual é o momento de procurar, muito preconceito, né, de procurar o profissional, um problema muito grande em cidades pequenas, porque daí às vezes você tem, e quando tem um CAPS na cidade pequena, da pessoa aí todo mundo ficar sabendo, e a secretária do CAPS ser a tia da vizinha que vai contar para a mãe, né? Então assim, você já tem uma série de problemas aí. E esse acesso mesmo de ter a abertura das datas, né? Então a gente pega muitos casos de pessoa que vai lá no CAPS, tem atendimento para crise suicida daqui a 6 meses. Cara, daqui a 6 meses não adianta, entendeu? Não é para 6 meses. A gente não tem um centro no Brasil decente que você possa mandar as pessoas e falar, olha, caso de crise suicida vai para cá, pelo governo, tá? Um local público.
E especializado, nós não temos locais especializados de atendimento. E aí falando mais do suicídio, que é da minha área. Com relação os outros transtornos, a gente vê que tem uma dificuldade enorme de achar vaga, achar leito quando essa pessoa precisa ser hospitalizada e internada, em alguns momentos ela vai precisar, e uma dificuldade muito grande dos adolescentes conseguirem esse atendimento, crianças e adolescentes, pela falta de oferta de serviço mesmo, né? Então, se a gente pensar saúde pública, a gente teve, eu acho que um grande avanço ano passado, quando foi assinada a Lei de Prevenção do Suicídio, né? Que estava lá desde 2006 para ser assinada, e que 2006 foi feita a Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio, nada praticamente aconteceu. Então, o ano passado isso foi assinado, quer dizer, vem como um fôlego aí para quem trabalha na área de pensar, puxa, né, estão levando isso mais a sério, mas ao mesmo tempo tem uma mistura com a autolesão, que é um outro comportamento, e aí isso também fica um pouco confuso, a gente não pode pôr as duas coisas do mesmo tipo. E a gente pega os relatos de CAPs que funcionam super bem e que atendem muito bem, e de CAPs que tira-se a cadeira para a pessoa não sentar e o atendimento ser mais rápido. Né? Então, vamos dizer assim, que se alguém trabalha em CAPs, alguém depois quiser dar seu relato, fica à vontade, né? Mas eu acho que esse é um retrato um pouco do que a gente vê. E, por outro lado, o profissional, o psicólogo em si também não é valorizado, né? Quer dizer, o que a gente vê, além de, acho que tem uma questão que as pessoas não têm acesso por uma questão financeira e, ao mesmo tempo, o profissional não é valorizado financeiramente falando, o que fica muito difícil para trabalhar, né? E aí você pega sugestões de absolutamente tudo que você faz ser voluntário, e aí a pessoa paga a conta como? Né? Então, acho que tem uma questão também da gente pensar qual que é o papel do psicólogo no país, qual que é o papel do voluntariado dentro da psicologia, que pode caminhar um pouco junto, mas você precisa ter as duas coisas, né? Com relação à pandemia, e aí se a gente pensar, então, puta, como que fica essa saúde? Falei palavrão, gente, ai que horror, deixa eu me policiar aqui. Como que fica, então, isso dentro dessa pandemia, a hora que tudo isso começou? Né? Então, o que a gente sabe? Que tem muitos CAPs que não estão funcionando, as pessoas, então, pararam de ter atendimentos, hospitais psiquiátricos que viraram hospitais de campanha, né? Hospitais só para Covid. Então, se já era difícil ter um atendimento, ficou um pouco mais difícil agora. E relatos de pessoas que conseguem a medicação por bastante tempo e pessoas que não conseguem a medicação. Tá? Então, tem de tudo, porque a gente também está falando de um país que tem uma diversidade gigantesca. E muitas cidades que não têm acesso a psiquiatra e a CAPS. Muitas. Né? Então, também acho que isso é uma questão. E aí, então, pensando um pouco nisso tudo, que a gente resolveu fazer o mapa. Qual que foi a ideia? Como é que veio essa ideia de vamos criar esse mapa? A ideia veio ano passado já, Tom, a gente já estava arquitetando para fazer esse mapa desde o ano passado, por entender que a gente fala para as pessoas pedirem ajuda, e as pessoas não sabem para quem, quando e onde. O que elas fazem? Elas entram no buscador e põem lá atendimento psicológico, ou psicólogo, ou o que elas forem procurar. E vem de tudo. Né? E às vezes, para ela achar aonde ela consegue um atendimento próximo da residência, ela vai demorar algumas páginas de busca. Né? Então, como que a gente pode fazer para as pessoas saberem o que tem próximo delas? Então, a ideia começa daí. Vamos pensar em fazer um mapa, né, a partir da geolocalização das pessoas, que mostre para elas o que tem perto. E vamos fazer também um guia de ajuda para ensinar essas pessoas quem elas procuram, quais são os sintomas, qual a gravidade, né, sem querer fazer diagnóstico, mas assim, que horas que você procura o bombeiro? Que horas você liga para a polícia? Que horas você vai num CAPS? Que horas você vai num hospital psiquiátrico? Que horas você pode marcar uma consulta com um psicólogo para dali 2, 3 semanas, um mês? Porque as pessoas também precisam ter essa orientação, né? E assim, e aí entra, né? Quais os sintomas que eu posso olhar em alguém, como que eu posso começar essa conversa se eu tô achando que alguém não tá legal, como eu posso pedir ajuda se eu acho que eu não tô legal. Então a gente foi pensando em tudo que precisava estar lá. Entrou o Covid.
Falou, bom, então isso vai ter que sair mais rápido do que a gente imaginava e vamos então colocar, quando a gente começou a receber por WhatsApp, eu imagino que muitos de vocês também, locais que estavam fazendo atendimento gratuito. Cara, o WhatsApp é uma loucura, né? Você recebe trocentas mil mensagens, e aí mensagens e oi, bom dia, boa tarde, aquela coisa, né? Você Oi, nunca mais sabe onde você viu. Oi, boa madrugada, que também é qualquer hora, né, que chega, já invadiu, não existe mais. Exatamente. Domingo, 10 horas. Vamos falar sobre esse projeto. Exatamente. Sim, não tem hora para nada. E aí a gente falou, então vamos mapear então também o virtual. O que tem no país hoje de atendimento gratuito? Porque daí não adianta ser, a gente até no início pensou em valor social, até para o caso do presencial, mas a gente não tem como saber se a pessoa falou que vai atender social e chega lá, atende uma vez e vai cobrar não sei quanto depois. Fica muito complicado. Então, gratuito. O que a gente tem hoje que seja voluntário? Porque a gente viu a sociedade se mexer dessa forma também. E como que as pessoas podem ter acesso a isso? Então, a gente foi atrás de tudo que a gente tinha recebido e fomos fazer uma busca e a gente separou, então, em 3 categorias do mapa virtual. Todos, né? Então, serviços que estão oferecendo atendimento para qualquer... Nossa, peraí, gente. Olha a minha bagunça. Tá tudo certo. Você vê que a pessoa, ela é analógica, quando ao invés dela dar o mudo para tossir, ela tira o negócio e se perde inteira, né? E dá nó e tudo, enfim. É assim que funciona. Bom, e aí então a gente separou em todos, quer dizer, os atendimentos estão para todo mundo. Profissionais da saúde, porque a gente viu que tinha uma parte que era muito só voltada para profissionais, e grupos específicos. Então tinha lá pessoas de baixa renda, ou idosos, né? E aí a gente separou dessa forma e jogou lá no mapa. Então a gente correu para fazer isso, e aí o Google veio e deu o suporte, deu apoio para a gente fazer esse mapa. Né? E até também... Primeiro é você e o seu time do Vitaleri. Quando você está falando a gente, primeiro é o seu time Vitaleri. E daí chegou o Google. Isso. Né? Então, primeiro a gente começou a pensar em fazer. Né? Mas você fazer um negócio desse não é rápido, não é assim, você tem que ter horas de trabalho, você tem que pagar o cara do site para fazer, tem um custo tudo isso, né? E aí, então, a gente conseguiu um apoio técnico de até entender como que eu faço para cadastrar para usar o Google Maps. Porque daí, então, vamos usar o Google Maps. A gente já tinha decidido antes. Através do Google Maps, o que tem aqui perto das pessoas, né? E aí o Google deu esse apoio, e aí a gente conseguiu o apoio do Unicef, do CVV, da ABEPS, do IASP, que é a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, que eu sou a representante do IASP no Brasil, né? Então, conseguimos o apoio deles, do Corpo de Bombeiros agora, de São Paulo, e a gente já está com vários outros apoios sendo conversados, né, para pegar o apoio do projeto Acolha a Vida, lá do Ministério dos Direitos Humanos. E aí, quando eu falo apoio dessas pessoas, eu não estou falando, gente, de apoio financeiro, tá? Só para vocês saberem. É um apoio de, puxa, eu preciso de uma informação, você me ajuda a buscar? Vamos rever, me ajuda a rever esse conteúdo, você acha que está legal? Vamos, para que haja mesmo uma cooperação entre vários locais e vários institutos para que o mapa fique mais completo. Ficamos surpresos com o acesso, então a gente está agora com 13 mil acessos em uma semana e pouco. Né? Mais ou menos mil e poucos acessos dia. E aí não era algo que a gente esperava assim de pronto, né? Então acho que deu ainda a certeza de que, putz, precisa de um negócio desse. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui, Karen. Fala, Tom. Você vai falando, eu só vou compartilhando a página aqui. Tá. Daí você vai falando para as pessoas saberem onde é, o que é, daí você vai explicando para a gente também. E aí a gente colocou lá, né, Tom, uma parte para as pessoas enviarem as dicas, porque também a gente entende que a gente não vai conseguir mapear tudo, assim, não é tão simples, dos locais online hoje em dia. E então tem lá, põe a sua dica. E a gente colocou um formulário para as pessoas preencherem,
e para elas colocarem. Aí, então, ainda, por exemplo, esse banner da frente, ainda preciso fazer uma adaptação nele, porque ele não saiu do jeito que a gente queria. Então, assim, gente, fazer um site é muito trabalhoso. Cara, Muito. E olha que... é só usar a linguagem de startup. É o primeiro protótipo, então é o mínimo investimento e vai. Eu adoro essa linguagem, porque é o que tem e tá, acho que já está ótimo e vai. Assim, qual que é o mínimo possível para ir para frente? Vai, e depois a gente fica arrumando. Isso. Que é uma coisa orgânica, né? Então não adianta querer o perfeito, não. senão a gente fica em casa construindo e nunca vai para a rua. Então tá perfeito. Exatamente. E eu gosto de brincar de webmaster na hora livre, nas horas livres, então eu também fico mexendo as coisas, aí tem hora que dá pau, eu ligo para o cara que faz o site, olha, desconfigurei isso, desconfigurei aquilo, ele fica doido. Então a gente colocou aí as informações, né? Por enquanto, então aí explicando, né, o que a pessoa vai encontrar, a diferença do mapa virtual para o mapa presencial, e aí pedindo aí que as pessoas mandassem essas dicas. E aí, no formulário, a gente precisou ser muito específico se o atendimento era voluntário, que a gente começou a receber muito psicólogo querendo anunciar o seu local de atendimento. O mapa não é um local de publicidade de psicólogos. O mapa é ali, tá 12 mil e pouco, não chegou a 13 ainda. O mapa é um local que que as pessoas possam achar essas informações dos locais gratuitos, né? Então aí tem os atendimentos online, a gente pensou nas informações úteis, quer dizer, puxa, não dá seu cartão de crédito, presta atenção, né? Olhe, porque a gente não tem como verificar, a gente verificou as informações que a gente colocou, mas a gente não tem como verificar a idoneidade de cada serviço que está sendo colocado, né? Então, puxa, a pessoa vai precisar também ficar atento. E tem muito local que a gente recebeu e está sem a informação completa, que a gente já mandou e-mail falando, olha, a gente recebeu o que vocês estão fazendo, manda informação, e as pessoas também não respondem. Então eu dei aí mais uns dias para, senão a gente não conseguir essas informações, vai arrancar tudo daí. Né? E aí esse mapa mesmo, essa página a gente já refez algumas vezes, que já incluiu coisas novas e já tirou coisas que a gente acabou descobrindo que não eram tão gratuitas assim, né? Não eram tão voluntárias assim. Isso, aí tem as informações úteis, né, de segurança. O mapa presencial, por enquanto, ele mostra hospital psiquiátrico, CAPS e UPA, né, unidade de pronto atendimento. A gente está agora finalizando a parte, porque isso foi o que a gente conseguiu fazer automaticamente no Google Maps. Então, criar um filtro dentro do Google Maps e aí ele vai mostrar perto de você o que tem e aí você filtra. O que acontece? A gente ainda não conseguiu, por exemplo, aí tá, CAPS, UBS, UPA, hospital psiquiátrico. A gente não conseguiu ainda separar tudo que é público, só o público, porque isso é dentro de um filtro, a gente está usando um filtro dentro de um programa. Então, isso são adaptações que a gente está fazendo. E a parte de ONGs de saúde mental e clínicas e escola de psicologia, a gente está tendo que fazer manualmente. Então, a gente está tendo que ir atrás de toda essa informação para manualmente colocar no site. Então, é um trabalho, gente, assim... imagino. Enorme, porque a gente está falando de Brasil também, né? E aí a gente pôs, então, um guia de ajuda para poder ensinar aí as pessoas a, justamente, como ter essas... o que procurar e quando. E aí as urgências, né? E aí a gente até coloca depois como as pessoas procuram essas urgências, porque a gente também não tem como dar esse atendimento, que a gente também começou a receber e-mail das pessoas pedindo ajuda. E aí a gente não tem como oferecer ajuda para todo mundo. A ajuda que a gente tem, que a gente pode oferecer, é mostrar para as pessoas aonde elas podem ir ou que serviços que tem online. Né? Então aí a equipe do Vitaleri que está envolvida no mapa, porque ele é feito pela equipe do Instituto Vitaleri, e um pouco, né, do porquê que a gente fez, qual foi a ideia, e os outros serviços que a gente oferece, que outras campanhas, enfim. Sensacional, Karen. Sensacional. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Muito, muito bom e super importante. Assim, acho que é fundamental isso que você está fazendo agora. Acho que tem um impacto gigante e está ótimo. Muito bom mesmo. Que bom. Fico feliz. Então, Gente, críticas podem ser feitas, tá? Vocês podem mandar lá pro e-mail. A gente super aceita.
E conte com o infinito comigo para o que for necessário. Obviamente, a gente vai divulgar essa conversa e o que mais for necessário para a gente divulgar e que o maior número de pessoas possa saber disso também. Eu acho realmente muito importante. Obrigada, Tom. Obrigada. Eu acho que essa agora é vamos dizer, o novo desafio que a gente tem, além de conseguir colocar as informações que ainda não estão no mapa, é poder divulgar essa informação, né? A gente está finalizando a edição, então, de um guia de ajuda, desse guia que está lá, a gente está fazendo de uma forma para fazer download, e também com os maiores sintomas dos transtornos. Não para as pessoas avaliarem, né? Não é uma avaliação, mas como um guia mesmo. Olha, talvez isso, depressão caracteriza assim, ansiedade caracteriza assim. Tá na dúvida? Vai buscar ajuda. Tá na dúvida? Vai avaliar, né? E a gente também está colocando, e vai colocar uma outra aba nesse mapa, de tudo que a gente tem de guias e cartilhas disponíveis no país. Porque tem tanta coisa boa que já foi feita por tanto lugar e ninguém sabe. Né? Então, por exemplo, a gente trabalha em parceria com o Unicef. Eles têm uma cartilha maravilhosa para as pessoas usarem com os adolescentes. Eu não sabia dessa. Assim, as pessoas não sabem dessas informações. E aí, então, a gente vai fazer um banco de dados de material, e aí isso vai passar pela nossa curadoria, né, de que é legal, que é bacana, que é um material sério, para que as pessoas também, separado por tema, então, criança, adolescente, prevenção do suicídio, grupo, para também ajudar a instrumentalizar um pouco mais as pessoas. Maravilha. Ô, Karen. Uma coisa que vem surgindo, que eu ouço muito, né? Porque a gente está pensando nos profissionais de saúde, que estão passando por muito estresse, muita depressão e trauma e tudo mais. Tem algo ali olhando para isso, especificamente para isso? Ou você tem algo a dizer para esse público, ou o que fazer e tudo mais? Porque é uma coisa que é bem forte, que a gente sabe que hoje é crítico e que vai ficar ainda maior, porque a gente sabe que ainda tem muita coisa por vir, né? Ainda o desafio. Eles já estão... a gente até mandou na newsletter, a gente fez até um post que a gente tem falado para eles assim: você é forte, você só está cansado. Porque também tem uma questão disso, eu particularmente tenho uma questão quando a gente fala sobre você é o herói, nossos heróis, eu acho que não é herói. Porque senão também coloca o pessoal no lugar desse papel de que ele é, dele fala, mas eu não sou, mas tá todo mundo dizendo que eu sou e eu não tô dando conta, ou seja, eu sou uma fraude. Então, não. Ele não pode falhar, não pode cansar, não pode nada, né? Então, eu queria só ouvir um pouquinho antes disso, depois eu queria saber sobre as outras iniciativas também, mas só vamos falar um pouquinho sobre os profissionais, e depois, mais para o final, a gente vai abrir para perguntas também. Legal. Bom, com relação aos profissionais da saúde, a gente também vai colocar um outro material lá, porque a gente fez uma campanha recente, que é o Em Casa com Saúde, né? Onde a gente separou dicas. Então, a gente separou para pessoas com crianças em casa, para crianças, para aumentar a resiliência familiar, para pessoas em situação de vulnerabilidade e para profissionais da saúde, né? É muito difícil, Tom, a gente entender exatamente quais vão ser todos os resquícios disso que está acontecendo. E é muito difícil também, a gente ficou pensando muito assim, que dicas que a gente pode dar para um profissional da saúde sem parecer autoajuda, sem parecer o tipo assim, entenda o que há de bom. Cara, o cara não vai conseguir fazer isso agora, não é assim, né? Então a gente pensou muito em contar, né, falar, olha, conte com a equipe, você não está sozinho, descanse na medida do possível, não é aquele tire uma hora para você. Cara, o cara não consegue nem ir no banheiro, né? Então, tenta descansar na medida do possível, no seu horário livre, tente fazer algo que você gosta. É sempre no tente. O que é possível para você agora? E peça ajuda, porque tem um preconceito enorme dos profissionais da saúde pedirem ajuda. E aí, quando a gente põe eles nesse lugar de heróis, aí eles não pedem mesmo. Né? Então, muitos dos médicos que eu conheço se cuidam muito pior do que a maioria das pessoas que eu conheço. Né? Então, também foi pensando um pouco nisso, assim, de ajudar o profissional da saúde a entender que o seu autocuidado, e aí o autocuidado do que é possível agora, é fundamental. Né? Então, foi meio que por aí que a gente caminhou. E aí, falando do uso de medicamento, o uso de álcool e drogas como uma forma de fuga, como que isso não vai ser saudável nem a curto nem a longo prazo, né? Então, acho que é um pouco disso que a gente fala para os profissionais.
Eu acho que muito assim, também entender quais são os sintomas que eles têm de que estão passando a barreira, né, do limite deles. Para quem que eles podem pedir ajuda quando esse limite chegar? É possível pedir para alguém? Se eu estou num plantão de sei lá quantas horas atendendo não sei quantas pessoas, o que eu consigo fazer? Então, também ajudando nessa construção do formato que é possível para cada um. Perfeito. Acho essa linguagem absolutamente fundamental e perfeita de entender o limite, porque senão também você coloca mais uma camada Isso. de eu tenho que fazer isso, eu não dou conta. Não. Perfeito, perfeito. E vocês também estão com uma outra iniciativa com o Instagram, certo? Certo. Estou com um filminho que você quer mostrar primeiro ou quer falar primeiro? O que você quer fazer? Põe o filminho aí pro pessoal, aí a gente conta depois. Tá. Então, peraí. Olha o suspense. Tananana. Esse aqui, né? Pode pôr esse. Então, pessoal, qual que... Oi, Tom, fala. Eu falei que eu já estou com o meu aqui, ó, na tua página. Mas conta. Tem aqui também Conta, o que é isso? Bom, Eu sei que o você... que é isso? Né? O que acontece? A gente tem um trabalho já, assim, a gente já fez muitas parcerias com o Facebook e com o Instagram, né? Com campanhas, com projetos, enfim. Isso já tem acontecido há algum tempo. Eu mesma faço parte de um comitê de segurança dentro do Facebook, onde a gente discute uma vez por mês com um comitê internacional quais são os novos features, como que a plataforma pode ficar mais segura, enfim. Então, isso a gente já tem esse contato com eles. E aí eles, então, vieram com essa proposta de iniciar o que eles chamaram de guias, uma função nova dentro da plataforma. E eles escolheram 9 contas no mundo inteiro para fazer essa guia. Sendo que no Brasil, a única conta escolhida foi a do Vitalene. O que pra gente foi uma puta honra. Nossa, eu falei palavrão de novo. Uma puta honra mesmo. E aí eles vieram, então, conversar o que a gente achava de fazer parte desse projeto e o que seria, né? Então, a gente fez uma curadoria de conteúdo dentro do próprio Instagram, pensando em fazer guias de saúde mental. Guias não no sentido de que a pessoa tem que seguir aquilo, não é receita de bolo, mas o que a gente teria dentro de alguns temas de coisas bacanas que já tem no Instagram, que poderiam ajudar as pessoas na quarentena. Então, a gente pensou em coisas para o corpo, coisas para a mente, como que você pode entender a sua saúde mental, coisas para crianças, né? E como você pode ter mais informações e solidariedade. Então, a gente separou essas guias, fez a curadoria de conteúdo e colocou lá, até sem entender muito qual era o tamanho dessa história. Assim, vou ser muito sincera com vocês. Assim, porque quando a pessoa vem com um projeto, você faz, depois você se dá conta do tamanho da coisa, né? Em alguns momentos foi o que aconteceu. Então, foi lançado segunda-feira essa guia e o negócio explodiu, assim. Então, a gente começou a receber muita mensagem. Assim, eu acordei. Eles mandaram, a gente entrou no ar na segunda-feira à tarde com as guias. À noite, tinham acho que uns 300 stories feitos de outras pessoas, citando o Vitaleri, falando sobre as guias. Eu falei, caraca, meu Deus do céu. E aí a gente tinha mais ou menos 8 mil seguidores e está quase em 25 mil em 2 dias. Espetacular. E aí você entende o tamanho, né? Mesmo que a gente trabalhe, que a gente use. Eu não sou uma influenciadora digital, assim, nesse sentido de que eu estou trabalhando para isso. Não é, meu objetivo não é esse, né?
Mas aí você entende o poder também dessas plataformas e como elas podem ser usadas de um jeito bacana. Né? Como tem potencial para você pôr um conteúdo legal lá. Levar que a gente mensagem, tinha feito, né? Oi, Tom. Não, levar a mensagem adequadamente para onde as pessoas estão agora, né? Como é que eu falo essa Isso. linguagem? Como é que eu incorporo, né, o meio e a mensagem? Né? Exatamente. Então, há umas 3 semanas, 2, 3 semanas, a gente começou a soltar um conteúdo também com o apoio do Instagram e do Facebook, que é essa campanha Em Casa com Saúde, né? E acho que tem uma coisa que é muito difícil para o psicólogo em si, que a gente tem trabalhado muito isso em equipe e individualmente, que é assim, como a gente coloca uma coisa complicada de um jeito simples que todo mundo entenda. Psicólogo usa muito psicologizês, assim, fala muito complicado. Né? Eu lembro que eu estava uma vez com um pessoal falando, que eu enlutado. O cara falou, o que você está me falando? Aí eu, como assim, o que eu estou falando? Ele falou, o que é esse raio de enlutado? A pessoa em luto. Aí ele falou, então para de falar isso que ninguém está entendendo o que você está dizendo. E aí para mim aquilo era tão óbvio, né? Então acho que tem uma questão do psicólogo conseguir passar essa informação para qualquer pessoa. Né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem trabalhado. Então, tem essa campanha que você falou, né? Que outras coisas a gente tem fazendo. Tem a campanha Em Casa com Saúde, que agora a gente lançou os GIFs essa semana também da campanha. Os GIFs estão aí, né? Eu coloquei. Eles são bem fofinhos. Vamos ver. Ó, pessoal, pode usar, tá? Então, esses são os GIFs, né? Que são, como você faz a mesma comunicação com várias propostas. Né? Na verdade, você está usando um conteúdo com vários tipos de comunicação. Espera que agora eu me perdi do que eu estava falando. Então tem essa campanha que está lá, tem os guias, né? Para agora de saúde mental, tem o mapa saúde mental. E deixa eu ver. E a gente está, então, também com uma série de lives, porque a gente tem uma outra campanha que está no YouTube Brasil, que chama Em Casa... tô ficando doida já. É Preciso Falar e o Você Sabia, tá? Essas campanhas foram feitas pensando nesse momento de consciência pública, então tem uma parte que é feita com influenciadores que foram convidados e uma outra parte com profissionais, para debater aí uma parte mais técnica. Então também vocês estão convidados aí para assistirem em qualquer momento, que depois fica lá gravado. Perfeito. Isso está no YouTube, né? Você falou, né? Isso está no YouTube. Eu lembro que no festival, ano passado, que você participou, que você fez a mesa, né, sobre suicídio, e você falou justamente, eu lembro que tinha uma coisa dos números, né, com essa campanha do hashtag É Preciso Falar, que também foi um sucesso. Me lembra desses números, desse case. Então, é outra campanha, Tom. É mais uma, é outra, que é o Eu Estou. Eu Estou, isso. Isso, a campanha do Eu Estou, que foi feita mais para jovens também no Facebook e no Instagram, que ele chegou, na época, 25 milhões de pessoas. Né, que também... Então, a ideia inicial foi do Marcel, que até estava lá também, que é um cineasta, que é amigo do PC Siqueira, que é um youtuber. E aí, então, eles me chamaram para participar disso, e a gente, então, fez todo aquele conteúdo. E, assim, a gente já percebeu que você juntar um especialista, um youtuber e um cineasta dava muito certo para falar de saúde mental. E aí, essa campanha, assim, teve um alcance orgânico. E aí, eu tô falando dessas campanhas, é alcance orgânico, não é pago, gente. Tô querendo dizer assim, que você não está pagando para essa campanha rodar. É um alcance que as pessoas começam uma a dividir com as outras, que foi impressionante. Aí, a gente teve a fase 1, que foi desse formato, e a fase 2,
que foi convidando pessoas para darem seus depoimentos. Uhum. E aí depois a gente entrava fazendo aí uma parte mais técnica desses depoimentos. Uhum. Eu acho maravilhoso essa de como juntar as forças, né? O que eu tenho de melhor eu trago, o que eu tenho... Muitas vezes eu sei que tem vários profissionais aqui que tem um baita conteúdo, baita conhecimento e tem que falar para o mundo, mas daí tentando mexer no Instagram e tentando escutar uma coisa que não sabe e daí gasta uma energia e você que é um empreendedor ou um profissional autônomo tentando fazer tudo e eu acho que toda vez que você vai para tentar fazer a venda na venda no sentido de promover, não tem o retorno, daí isso também dá uma desanimada e daí isso impacta a qualidade do trabalho. Então, quando você consegue juntar essas parcerias e forças, tudo vai para fora, né? Eu acho importantíssimo. Com certeza. E aí, pessoal, tem uma cartilha que a gente fez o ano passado que chama Como Falar de Forma Segura sobre o Suicídio. Está lá no site do Vitaleri para baixar gratuitamente. Que é também para mostrar para os psicólogos que eles podem falar, mas como que a gente pode falar de uma forma segura? Para o psicólogo e para qualquer pessoa que fale de suicídio na internet ou numa mídia qualquer, né? Porque eu acho que além da gente também aprender a divulgar esse trabalho todo, né, como você falou do produto, como que a gente faz com que esse produto seja seguro? Uhum. E teve até questão, cara, eu não ia perguntar isso, mas acho importante, só antes da gente abrir para as perguntas, que teve a questão há 2 semanas atrás do ator que cometeu suicídio, que daí levantou toda a questão de o que deveria ter sido falado, o que não deveria ser falado. Qual é o posicionamento? Que ótimo, cara. É aqui, gente. Vida real. Essa é a melhor parte, eu acho, do Instagram, assim, a vida real. As coisas vão se misturando, bicho, crianças. Pessoal, agora então a Jasmine vai fazer parte da conversa, mas ela vai ficar quietinha aqui no meu colo, porque senão ela vai ficar lá latindo na porta do escritório. Fala, Tom, desculpa, baguncei de novo, né, gente? Qual que seria um posicionamento, uma orientação formal do que pode, o que não pode, que foi uma discussão que foi levantada. A Lu até participou de um podcast do Finitude, que a gente faz sobre isso. Acho que seria legal te falar um pouquinho sobre isso também. Então, assim, a carta não deveria ter sido divulgada, não se faz isso. A gente fala não para celebridades, né, porque atinge um público maior, mas é não para tudo. Né? A carta não deve ser divulgada, é uma coisa muito pessoal. No momento que a pessoa estava num sofrimento e ela passa um retrato de que o suicídio foi por uma causa ou, além de colocar a família dessa pessoa e essa pessoa numa exposição desnecessária. Então, essa carta não podia ter sido usada. Eu acho que depois até teve um vídeo do Lima Duarte também falando sobre o ator, né? E aí que também ele, de uma certa forma, enaltecia e dizia que entendia. E as pessoas vão compartilhando isso. Não, quer dizer, o que não pode? Então, você divulgar carta, método, foto, divulgaram, acho que o BO dele, inclusive, né? Não pode falar de uma forma romântica, não pode colocar causa única. Então, esses eu diria que são os básicos, tá? Precisa sempre indicar aonde a pessoa pode buscar ajuda, que tipo de ajuda que está disponível, que tem ajuda, que tem esperança. Então, esses são as guidelines básicas sobre como você trata um suicídio, né? E aí a gente sabe que tem o efeito Werther, que se você, dependendo de como você noticia, você aumenta o número de suicídios, e tem o efeito Papageno, que é o contrário. Dependendo do jeito que você noticia, você diminui o número de suicídios. Então, por isso que a gente tem que estar muito atento, mas vale para todo mundo aqui. A gente precisa falar abertamente sobre isso. Só saber falar, mas tem que falar, né? Perfeito. Muito bom. Vamos abrir para perguntas? Vamos. Quem gostaria de começar aí com perguntas? Aproveitem que não é sempre que temos a Karen. Então eu vou falar, né? Porque senão eu tô com a língua coçando aqui. Vai, Lu. Eu queria, né, colocar aqui um pensamento que eu tenho, né, Karen, ver o que você pensa, com relação justamente ao papel do jornalismo junto ao suicídio. Porque, ao meu ver, eu penso que eles poderiam ajudar muito né, nessa prevenção. Por exemplo, quando esse ator, né, morreu, né, eles poderiam ter abordado de uma forma justamente para mostrar, né, que
ele não estava bem, que ele, né, que se você não estivesse sentindo bem, se você estivesse sentindo deprimido, ou falar um pouco mais sobre saúde mental e falar do que você pode buscar. Como ajuda? Porque eu sempre escuto, e você também deve, né, escutar isso muito, de jornalista, justamente, quando vai, às vezes, até conversar, né, para pedir informações sobre suicídio, apesar de ter a cartilha, que eu até muitas vezes encaminho e tudo, mas eles ficam, mas muitos acham que nem pode falar, né? E não é verdade. E eu acho que poderia ser utilizado, né? Não dessa forma, obviamente, que foi utilizado e que na maioria das vezes é falado e que não é legal e que pode, inclusive, ter o efeito contrário de estimular, mas eu acho que se tivesse um envolvimento maior e uma conscientização maior dessa classe, eu acho que eles poderiam caminhar junto com a gente para trabalhar a prevenção, entendeu? Ao invés de ser né, um veículo que, né, vamos dizer, que desencadeia o efeito Werther. Se pegasse mais pela prevenção do que existe a saúde, a doença mental, que são vários fatores, que tem que buscar ajuda, e articulando isso, você não acha, não? Eu acho isso em muitas coisas, Lu, assim, com relação a isso, né? Eu acho que, primeiro, o jornalista ele não tem a formação adequada, então começa daí. Nem o psicólogo tem, porque a maioria dos psicólogos não tem nada sobre prevenção do suicídio na graduação. E os jornalistas que a gente tem contato, eles falam que eles são ensinados a não falar. Então, tem dois tipos. Aquele que vai usar como uma notícia e aquele que não vai falar porque tem medo de falar. A gente já teve alguns encontros só com jornalistas para falar sobre o tema, tá? E aí, assim, tem alguns tipos. Tem aqueles que falam, olha, entenda que vai sair na primeira página, que o que vai vender é eu colocar a carta. E o cara não tá nem aí, né? E tem aquele que já começa a repensar, que ele põe de uma outra forma. Eu acho que é uma construção, sabe, Lu? Acho que desde o 13 Reasons Why para cá, onde a gente começou também a falar mais sobre suicídio, abertamente na mídia, né? Muita coisa já mudou. Então, e tem o Setembro Amarelo também, que traz isso. Da forma boa ou ruim, ele tá aí, né? E ele traz isso para a pauta. Então, acho que ainda é um caminho que a gente tem a percorrer para mostrar quais são as melhores práticas, né? E mesmo a OMS mostrar quais são as melhores práticas, porque o primeiro guia é de 2010. 2010 para agora, a comunicação é outra, né? Completamente diferente. Isso também precisa ser revisto. Então, tem um caminho que acho que é muito possível. E acho que a gente não consegue simplesmente conscientizar as pessoas se a coisa não fizer sentido para elas, né? É a mesma coisa que você falar, fale do, sei lá, Maio Amarelo, do acidente de trânsito. O cara pode escolher colocar a foto do corpo caído de um acidente, no corpo de um acidente de trânsito e não falar nada. Então, vai aí eu acho que cabe também a nós, psicólogos, podermos prover para a imprensa material de qualidade. Então, para isso também a gente precisa aprender a falar com a imprensa, aprender a divulgar bons trabalhos para essa imprensa, porque eles pegam o quê? O que está disponível. E nem sempre isso vai ser de qualidade. Então, o psicólogo também precisa aprender Por que eu estou trazendo muito pro psicólogo? Porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ficar... o jornalista tem que fazer, tá? E o que eu, como psicóloga, posso fazer? Né? E talvez a faculdade de psicologia poderia ensinar, além de prevenção do suicídio, como o psicólogo consegue se comunicar de uma forma que ele seja entendível e não fique só aquela coisa dentro da academia. Tá não sei se vocês concordam, pessoal, mas tá... Eu concordo 100%. Eu acho que a gente tem que chamar para a gente também, né? Porque daí o papel do jornalista não é saber sobre suicídio, ele dá a notícia, então ele precisa se informar. Então, o psicólogo... eu tenho falado, já falei com a Juliana Dantas, que é a criadora do Finitude. A gente até fez isso no festival no passado, de criar um workshop de media training para profissionais de saúde. Sim. O media training é um treinamento que tem para as pessoas darem entrevistas, para saberem dar entrevista, para que aquela pergunta, porque tem um tempo curto, que ela consiga passar a mensagem clara
e um pequeno, um espaço muito curto, de ter clareza, saber o que ela quer passar. Que muitas vezes daí o profissional, ele usa o psicoloquês ou qualquer linguagem super técnica que ninguém entende, ele fica dando volta, e daí não chega na resposta, e daí, então, acho que é importante, acho que todo profissional deveria buscar isso como uma coisa, uma formação de como eu melhoro, como é que eu sou mais claro na minha fala, como é que eu transmito a mensagem, porque se eu sei todo o conteúdo, mas eu não consigo transmitir, esse conteúdo não serve, né? E acho que também o psicólogo pensar se ele é o cara que quer fazer isso também, né? Também, né? Perfeito. A Tânia está perguntando aqui, não, na verdade foi a Thaís, como orientar uma pessoa que chega até nós falando sobre pensamento suicida, o que dizer? Eu não sei se a Thaís é profissional de saúde ou não, mas quando alguém, por exemplo, no Infinito eu tenho recebido às vezes mensagem sobre isso, desde pessoas falando, eu tenho uma amiga que está, eu estou achando que está, não sei o quê, e até qualquer pessoa. Qual a primeira orientação a fazer? Primeira orientação que eu diria é tente manter a calma, né? Respira fundo. E o mais importante do que você saber o que você vai falar é você conseguir ouvir essa pessoa, né? Então você dá um espaço de escuta. Não precisa ser uma escuta profissional, tô falando isso vale para qualquer pessoa, né? Então a gente geralmente começa uma conversa com alguém que a gente desconfia, que imagina que está falando ou que está pensando. Olha, estou preocupado com você, tenho percebido que você está assim, assim, assim. Você está pensando, né? Pô, vamos conversar, mas assim, é uma conversa, Tom, sem pressa, sem olhar no telefone, sem julgamento, sem querer dar a resposta para a pessoa, porque se ela tivesse a resposta também, né, ela já faria por ela, sem tentar demonstrar espanto, tipo, nossa, você pensou nisso, que coisa louca, porque daí acabou a comunicação aí, né? Então, poder acolher, né? Então, ouvir, olha, o que está acontecendo? Você quer me contar? Deixa a pessoa falar. Isso por si só, ela perceber que ela pode falar, ela perceber que tem alguém que se importa com ela, você já fez metade do caminho, tá? A partir daí, o que eu recomendo? E aí para todo mundo também. Perguntar, olha, você tem tido muito, então você está pensando em fazer alguma coisa? Tô muito cansado, quero dormir, nunca mais acordar. Você está pensando em fazer alguma coisa com você? Eu penso. E aí, em algum momento, perguntar sobre suicídio com a palavra suicídio. Eu acho que a gente tem que usar essa palavra, tá? Que a pessoa fala, eu tô pensando em me machucar, tô pensando em dormir e nunca mais acordar. Você tá falando em suicídio? Não, suicídio não. Não, mas peraí, você tá me falando do quê? Né? Não ter medo de trazer o assunto à clara. Né? A pessoa também vai perceber se você consegue ou não conversar com isso com ela. A partir daí, a gente vai aumentando as perguntas conforme elas vão sendo positivas. Então, se está tendo os pensamentos, e se esse pensamento ocorre muitas vezes, se ela se livra desse pensamento, ou se é um pensamento que fica muito tempo. E, gente, não precisa decorar isso não, é só tô dando umas ideias. Você vai... A conversa, ela vai fluir, o que importa é que ela flua. São só algumas, né, possíveis coisas de se colocar nessa conversa. Se ela já pensou o que ela vai usar para fazer, para se matar, porque daí você está sabendo que o risco está maior. Se ela já sabe quando, porque às vezes a pessoa vai falar, vai ser no dia do aniversário da morte da minha mãe. Você sabe o tempo, tá? E aí fala, olha, então vamos fazer o seguinte, eu tô aqui para te ajudar, talvez eu não saiba exatamente o que fazer, mas eu tô com você e a gente vai buscar ajuda. E sempre incluir alguém nesse cuidado. Comportamento suicida, quando a gente percebe que ele já tá, né, que já tá um pensamento mais forte, um planejamento, não tenta resolver isso sozinho. Né? Você pode dar o apoio, você pode ajudar, mas vai atrás de um profissional da saúde que possa avaliar o caso, que possa cuidar da pessoa e se pôr disponível para o que ela precisar. E se for um jovem, se a gente está falando de um jovem falando com outro jovem, né, suicídio não deve ser mantido em segredo. A gente fala, melhor um amigo bravo do que um amigo morto. Né? Ninguém deve carregar um segredo de que alguém está pensando em se matar. Não estou falando sair colocando na rede social, mas colocar um adulto de confiança ou outra pessoa, um profissional de saúde dentro desse cuidado. Deixa eu ver, Thaís, eu respondi? Responde aí para mim.
Tá, o que não dizer, acho que eu também falei, né? O que não fazer ou o que não dizer. Acho que do não dizer também, outro dia a gente estava tendo uma conversa também, porque daí a gente também tenta, no fazer, de dar outra pessoa, olha a tua vida como é boa. Sim, isso aí, Tom. Olha, ser bonita e saudável. Reze, e vai rezar, e Deus, e sempre outras coisas. Não tente dar nenhuma perspectiva. Esquece, só escute, né? Faça pergunta. Ou julgar, né? Puxa, acho que você não está rezando demais, você não tem Deus no coração, e coisas assim. Você deve incluir um familiar nesses casos, nessa conversa, sim. Na conversa, não necessariamente, tá, Tânia? Se der, sim. Thaís, desculpa. Se não, não. Mas depois, principalmente se a gente está falando de um adolescente, ou se a gente está percebendo que o caso é grave, um familiar deve ser incluído. Porque o familiar muitas vezes não sabe. Não, ele não tem a noção do perigo do que está acontecendo. Ele precisa ser informado para que ele também possa tomar uma atitude. Uhum. Quem mais? Alguma dúvida mais? Quem mais? Vamos. Eu vi aqui uma pergunta que eu olhei aqui no bate-papo de como as pessoas fazem para mandar essas dicas. É só entrar lá no mapasaudemental.com.br, tá lá no final da página, envie sua dica, clica lá que vai para o formulário. O Mauro aqui também falou, provavelmente você já conhece o material construído por diversas instituições e empresas internacionais de 2016, chamado Working Well. Nele, além de conceitos que apresentam... Pode falar, Tom, desculpa. Cortei. A pessoa entra numa plataforma e vai fazendo opções de respostas, e o robô vai direcionando para o nível de emergência que a pessoa esteja precisando. Você conhece esse trabalho, não? Esse trabalho não, Mauro, mas eu conheço outros que também usam robô, né, e que tem dado muito certo, né? Acho que essa questão do robô é uma coisa que precisa acontecer. Eu conheço outros apps, na verdade, também, que você vai por aí e ele vai te dando o seu nível de risco, vamos dizer assim. Eu fiz uma palestra, Mauro, o ano passado num simpósio, onde pela inteligência artificial a gente já consegue prever em 2 anos uma tentativa de suicídio. Tá? Pelo uso da pessoa na rede social, as palavras que ela coloca, as interações que ela faz, o número de ligações, vocês não têm ideia. E eles conseguem ter uma precisão aí de 24 a 48 horas também. Então, são estudos que estão acontecendo, não tem nada a ver com o Facebook e Instagram, com as coisas que a gente faz lá, é um outro pesquisador que eu vi dentro desse simpósio, e que está usando, então, pessoas doam a data para ele. Ele pede que a pessoa possa doar a data. Então, ele tem acesso a tudo que a pessoa faz, no computador, no telefone, o programa dele, né? Tablet e tudo. Só que ele analisa, assim, 1 bilhão de coisas e ele conseguiu chegar em algumas estratégias, em algumas palavras-chave, enfim, e eles já conseguem fazer essa progressão. Então, acho que logo mais a gente deve ter aí muita novidade nessa área de inteligência artificial. Impressionante. Agora eu vou fazer uma reflexão aqui. O impacto das mídias sociais no suicídio. Porque tanto na forma da divulgação, né, da coisa ficar muito mais clara, mas também das pessoas começarem a se manifestar a respeito disso, que antes não tinha espaço para que isso acontecesse, né? Sim. Isso é positivo, isso é negativo? Dá para categorizar? Vão ter as duas coisas, né, Tom? Eu acho que a internet é uma ferramenta. O uso que você faz dessa ferramenta tem vários. Então, a gente tem tanto pessoas que vão aprender, vão buscar ajuda. Tem grupos, né? Se você entrar lá no grupo, acho que Suicidal, Suicidas, a quantidade de pessoas que tem lá pedindo ajuda, os depressivos, né? Eu tô falando o nome de grupos, tá, gente, que tem. E pessoas que vão ajudar, mas tem as pessoas que vão falar bobeira, né? Tem gente que vai colocar a carta de despedida ou vai pôr uma mensagem no Facebook ou no Instagram, em qualquer uma rede, e que ela pode ser encontrada. E aí vale todo mundo também conhecer as ferramentas de denúncia das principais plataformas. O que eu tô falando? Se você vê você desconfia que alguém postou alguma coisa, bom, pode ser um conteúdo suicida que não deve estar na plataforma, e você não acha que a pessoa está em risco, mas é algo que não deve estar lá, você denuncia, isso sai. E aí você também tem a denúncia que você faz se você acha que a pessoa está em risco. O que a plataforma faz? Analisa essa postagem praticamente em tempo real, ou poucos minutos, e se for necessário, ela manda, porque ela tem já contato com o corpo de bombeiros, polícia, tudo, a polícia vai na casa dessa pessoa. Tá? Então a gente também precisa aprender a usar essas formas de denúncia dentro das redes sociais. Eu acho que a gente tem uma potência de uso muito bacana de rede, acho que o excesso de uso de rede não é bom para ninguém, né?
Pessoas mais vulneráveis vão ter mais complicações, dependendo da forma de uso, como talvez elas tivessem com outras coisas que elas se relacionem de um jeito que não é positivo. Eu acho que tem as duas coisas aí dentro, viu? Eu me lembrei agora, a gente faz aquele, eu e a doutora Ana Cláudia, a gente tem o Cineclube da Morte, né, que a gente faz aqui desde 2017. Teve uma sessão que a gente assistiu aquele filme do Bergman, O Sétimo Selo, que o personagem ele fica jogando, né, com a morte e tudo mais. E daí a gente abre para a plateia. Daí teve uma pessoa que ele levantou e ele falou assim, ele se abriu e falou assim, eu sou suicida, eu já tentei suicídio algumas vezes, da última vez eu fiquei internado na UTI em coma tanto tempo, e eu venho aqui fazer uma pergunta, por que a morte me traiu? Uhum. Daí, e ali, né, a gente não dá para ter as respostas, é mais para levantar. Interessante, daí foi. E daí a conversa evoluiu, e daí ele voltou com essa pergunta, daí foi. De repente, daí eu tive um insight, que ele apresentou, acho que ele era filósofo e tal. Eu falei, eu acho que talvez você esteja fazendo a pergunta errada. Uhum. Pergunta o que ela quer te ensinar. E ele falou, perfeito. Daí no final ele veio falar comigo. E eu não, ali o nosso papel não é de... Né, daí ele falou, gostei disso. Eu acho que eu vou ter coisas para pensar. Então, vou elaborar. Não é que ela vai te ensinar. Então, o que ela quer te ensinar em vez do que ela está te... Foi interessante. Então, a gente tem muitas... O que surge no Cineclube, a gente tem uns depoimentos assim... É um espaço... Imagino. Ali tem sempre... Sabe que eu sempre vejo o que você expõe, né? E aí eu sempre isso que eu já tive de vez que eu quero participar, eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir, porque eu acho maravilhoso esse trabalho que vocês fazem. É bem legal, é bem legal. O Cineclube, ele abre um espaço para umas conversas incríveis. E agora Imagino. A gente tem atualmente também. E agora a gente vai começar, agora daqui uns dias vai rolar um Cineclube internacional. Vai ter umas plataformas, aí a gente vai fazer com o pessoal lá em Nova York. Que legal. Tem uma coisa que eu sempre falo, né, que a gente pode trabalhar para tentar pôr dúvida numa certeza. E isso é uma coisa que previne suicídio, né? Que o cara tem certeza que a morte vai resolver ou que a morte vai ser a saída. Mas será? Você sabe o que tem depois? Como é que você sabe que lá não é pior do que aqui? Sei lá, eu não estou fazendo julgamentos religiosos aqui. Sim. Mas muitas vezes a pessoa que tem um comportamento também, ela quer de você uma resposta dentro daquela certeza que ela já tem. E aí você colocar uma dúvida ou um pensamento que ela vai... É um ótimo jeito. Adorei que você falou, colocar uma dúvida numa certeza. Perfeito isso. Ganha tempo, né? Acho ótimo. Exatamente. Muito bom. Quem mais, pessoal? Mais perguntas? Mais dúvidas? Acho que quando você conhece as redes e as pessoas, nós conseguimos fazer leituras mais cautelosas, status de WhatsApp, stories são pratos cheios em alguns momentos. A Mariana está falando, eu uso a ferramenta de denúncia do Instagram direto, mas em relação a comentários de conteúdo racista ou agressivo, sempre tem o retorno da plataforma. Então é também como utilizar mais isso, né? Perfeito. Sim. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Alguém mais? Eu posso fazer uma outra pergunta? Porque eu acho que não tem escrita, então pode? Vai, Lu. Essa questão, Karen, que você falou, né, de ser percebido, por exemplo, né, no Instagram, ser denunciado ou alguma coisa que a pessoa está com uma ideação suicida forte, alguma coisa que a polícia vai lá, ou o corpo de bombeiros, eu tenho uma dúvida, porque às vezes acontece de me ligarem, às vezes nem são pessoas que eu atendo, mas que, de acordo com o que me descrevem, me parece realmente que é um caso muito grave e que a pessoa está sob um grave risco de suicídio, né, a curto prazo, mas essa pessoa, né, não aceita tratamento. E aí, eu já cheguei a pensar, às vezes, em mandar, né, chamar o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, mas, quer dizer, a pessoa ela não está numa tentativa ativa naquele momento. Eu acho isso tão difícil. Queria saber o que você pensa disso também. Porque, para mim, sabe, eles deveriam ir e, né, não sei o que faria, mas, assim,
Não dá para esperar a pessoa tentar. Você não pode esperar uma pessoa infartar para você levá-la ao médico, né? Porque às vezes o infarto ele é fulminante. Então, a tentativa de suicídio é a mesma coisa. O que que você acha que tem algo que a gente possa fazer que é melhor do que eu já tive ideia aqui? Lu, eu acho que assim, é difícil isso que você está falando pelo seguinte, eu não acho que tem que ser o corpo de bombeiros ou a polícia socorrer um caso desse. Eu concordo com o teu raciocínio, né? Putz, tem que esperar a pessoa ter uma tentativa, mas você imagina se você colocar isso dentro, né, pelo número de atendimentos que eles já têm, você ainda colocar alguém que está pensando e que também não quer ajuda, quer dizer, o cara vai chegar lá e ele vai ser escorraçado da casa da pessoa, né? Então, também é difícil. Quem que seria o profissional desse caso? Na verdade, o que a gente deveria ter é uma linha de ajuda ou um serviço de atendimento em crise suicida do governo, né? Onde quem está junto pudesse ser orientado por telefone o que fazer, né? E essa pessoa do outro lado da linha fizesse uma avaliação rápida se é o caso de mandar um socorrista para lá ou não. Mas não é a pessoa do familiar que sozinho tem que fazer essa avaliação. E também não é o policial ou o bombeiro que tem que chegar lá e ajudar essa pessoa, porque eles não têm essa formação. Ainda que o Corpo de Bombeiros hoje tenha um trabalho magnífico de atendimento técnico lá, tentativas, né, de abordagem técnica, mas não é também papel deles, né? E aí também a gente não pode falar para a pessoa, liga para o CVV, porque ela também não está querendo ajuda. Então, essa família precisa de uma orientação e isso é caso a caso, porque o que vai pôr um sintoma para grave ou para médio é muito específico e que pode também mudar a qualquer momento. Eu não sei se eu tenho uma resposta exata do que pode ser feito hoje em dia. Eu acho bem complicado, porque eu vejo muitos casos assim que a pessoa mora sozinha, né? Mora sozinha e está tendo um comportamento que tudo indica que, né, vai levar ao suicídio. Às vezes a gente não sabe realmente se é amanhã, daqui um mês ou... E aí eu não vejo muito assim, a partir do momento que a pessoa não queira ajuda, né? O que ser feito, né? Eu tento colocar uma rede de apoio. Isso eu estou falando de pessoas que assim eu nem atendo, porque muitas vezes eu recebo, né, telefonema de gente que sabe que eu trabalho com isso e me liga, eu não atendo a pessoa. Eu tento colocar uma rede de apoio, é isso que eu faço. Mas é por aí mesmo, assim, é entender também qual é o nosso limite, né? E o que a gente pode fazer caso a caso. Porque, você está me falando, a pessoa mora sozinha, de repente não tem ninguém perto, não tem nenhum amigo. Você começa a ficar numa situação delicada. E acho que toda vez que a gente está falando de suicídio, de atendimento ao suicídio, a gente vai barrar na questão ética, né? De qual que é o nosso papel, o que a gente deve fazer ou não dentro do que está acontecendo. E qual que é o papel da pessoa, o que ela é capaz de fazer, para que a gente também não queira a todo momento ser o salvador ou ser aquele que resolve, porque a gente também não tem esse poder todo, né? Então, acho que não tem resposta simples, mas, claro, você fazer uma rede de apoio é sempre uma coisa que a gente busca na medida do possível. E esse apoio, gente, pode ser um apoio de um cachorro, de um pet que a pessoa tem e que é o que vai fazer com que ela não faça nada. Então, também a gente precisa ampliar aí o nosso olhar para além das pessoas. Deixa eu complementar isso aí com uma pergunta capciosa. Diga, Tom. Sobre o direito do paciente, da pessoa, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de um paciente que, vamos usar um exemplo de um paciente que tem um câncer já avançado, que ele tem um momento que ele faz uma escolha, que ele fala, eu não quero mais fazer o tratamento, eu quero parar de cuidar, eu quero morrer, eu quero deixar que aconteça, é um direito, eu estou cansado. No caso de um paciente que seja uma doença mental, que ela está doente há muito tempo. E ela fala, não é a questão do suicídio, é que eu estou doente, estou numa fase terminal da minha vida, eu não aguento mais, eu quero fazer isso porque eu não aguento. Se fosse um câncer, vocês entenderiam, isso vocês não entendem. Super capciosa mesmo a sua pergunta. Eu acho que é muito difícil a gente conseguir dar o direito da pessoa se ela não tem um exame de sangue ou de raio-x
que comprove o quão doente ela está, ou quão perto vamos dizer, da terminalidade ela está, né? Eu acho que nós não podemos julgar o sofrimento de uma pessoa no sentido de dizer que ela tem que continuar sofrendo daquela forma. O que eu penso, Tom? Eu acho que, principalmente assim, se a pessoa me procura, né? Eu não vou falar para ela que ela tem o direito de morrer e de se matar. Não é meu direito também julgar a vida dela, não é isso. Mas se ela me procura, eu entendo que tem aí um pedido de ajuda. Então eu vou trabalhar nele. Acho que alguém que está com depressão, e é isso que é muito complicado da depressão. Porque um sintoma da depressão é você achar que nada vai melhorar. É você achar que nada vai ajudar. Então, você precisa entender, essa pessoa fez tratamento? Por quanto tempo? Ela testou vários remédios? Ou ela está no primeiro episódio depressivo? Porque às vezes ela está no primeiro episódio depressivo e não tentou nada. E aí a gente está falando de um sintoma da depressão. Essa pessoa lutou 40 anos com a depressão, já tomou 5 tipos de remédio, não aguenta mais, a gente está falando de casos muito diferentes. Não sou eu que posso julgar se essa pessoa tem o direito ou não a morrer, né? A se matar ou fazer qualquer coisa. Mas se ela me procura, se ela procura um serviço, se ela... Eu entendo que aí tem um pedido embutido de que algo pode ser feito. E se ela ainda tá, se ela nunca tentou outras coisas, outros tratamentos, eu acho que aí ela tá falando de um sintoma de doença. Então, assim, é muito assim, por isso que eu falei, a ética tá envolvida sempre, porque as pessoas às vezes falam no consultório, mas eu não tenho direito de me matar? Ora, você tem o direito de fazer o que você quiser, mas eu acho que você não está conseguindo, por exemplo, entender quais são as suas saídas, que outras coisas podem acontecer depois, e você está vendo todo o teu futuro com o teu olhar de agora, e um olhar que está sendo feito através de uma doença, né? Talvez esse não seja realmente o teu olhar. Vamos esperar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí você vai vendo com elas possibilidades. Perfeito. Bom. Você concorda, Tom? O que você pensa? Não, eu concordo. Olha lá, eu concordo. jogando para ele. Vocês viram? Agora ele responde. Vamos ver. Eu concordo. É que eu tenho uma questão de muito do protagonismo do paciente. Uhum. Que é justamente, tipo, eu entendo, por exemplo, um paciente com câncer de falar, estou cansado e tudo mais. É que daí, exatamente o que ele falou, um paciente com uma doença psicológica, você não tem como medir a evolução e tudo mais. Então, assim, eu entendo sempre o protagonismo, mas e a dor, mas como... Então, assim, por isso que eu quis colocar como capciosa, porque é muito... Não tem uma fórmula correta, né? Não dá para ter uma resposta final. Mas acho que tem o protagonismo, mas ele tem que estar com todo o suporte. Será que daí na filosofia do cuidados paliativos, ele tem, como é que a dor física está sendo controlada, mas ele também tem uma dor emocional, uma dor espiritual e tudo mais. Então, se ele está, que daí é a mesma conversa da eutanásia, a gente vai por aí também. Será que todo o serviço de cuidados paliativos, ele está realmente sendo cuidado por todo, como um todo? Para daí sim falar sobre a eutanásia. Então, eu acho que a eutanásia é uma escolha e é uma opção. Mas antes disso, tem uma conversa sobre cuidados paliativos e disponibilidade de cuidados paliativos antes. Se a gente pensar nas clínicas de suicídio assistido, né? Você precisa ter um protocolo muito claro, a pessoa precisa passar por uma série de testagens, precisa demorar um tempo para ela conseguir, porque também, né, com o tempo, e não pode ser um tempo curto, tem que ser um tempo longo, e ela tem que ser retestada de novo num monte de coisas. Eu não posso falar que aquela pessoa é capaz de continuar com aquele sofrimento. Eu estou falando nesse esquema de suicídio assistido, né? Mas tem que ter um jeito que possa ser um protocolo seguro, né? Ou o mais seguro possível para entender aquela pessoa tem ou não direito. E muitas pessoas que vão nessas clínicas de suicídio assistido, elas saem com os medicamentos e elas nunca usam. Tem uma grande parte delas que passa por todo esse processo, recebe a medicação para usar em casa e deixa guardado na gaveta. Quase como, olha, se tudo der errado, aqui está a minha saída, mas eu não preciso usar, porque eu sei que ela está aqui e ela me assegura essa liberdade ou esse direito de fazer alguma coisa. Então, aí a gente pode, Tom, ficar conversando mais um tempão sobre isso, que dá pano para manga, mas acho que é uma conversa bem interessante. Perfeito, muito bom. E aí, pessoal, mais alguma dúvida, um comentário? Aproveitem que a gente está acabando. Alguém gostaria de fazer alguma coisa mais? Algum comentário? Um pedido?
Né? Karen, você tem alguma coisa a mais que eu não te perguntei? Qual uma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz? Meu Deus do céu! Olha o tom. Não sei, Tom, Tem deixa eu algo mais que você pensar gostaria de aqui. contar ou dizer? Fica à vontade, o espaço é seu. Nossa, agora ele me pôs de novo no... É... Não, eu acho que vocês têm feito um trabalho maravilhoso de aliar a arte a questões relacionadas à finitude no geral, né? E eu acho que a gente pode aproveitar muito a arte dentro de um contexto de consultório, dentro de um contexto com as pessoas que a gente conhece e para que a gente analise também o nosso papel, né? Eu fico pensando como que isso também está sendo fundamental nesses dias que a gente está vivendo, né? Com esse encontro que a gente está tendo com a morte, porque a pandemia está trazendo para a gente esse encontro com a morte também, né? O quanto que eu suporto, e às vezes também quando a gente pensa em suicídio, o quanto que a pessoa suporta tudo isso que está acontecendo. E acho que a arte pode ajudar muito nesse sentido. Então, fico pensando um pouco por aí, conforme a gente vai conversando. Queria falar, então, que a gente tem um grupo de pesquisa, né, que antes era só presencial, ele provavelmente agora deve passar para abrir vagas para pessoas que queiram, é gratuito, tá? Para as pessoas que são fora de São Paulo, até para a gente poder aumentar essa pesquisa. Uma das pesquisas que a gente tem, por exemplo, é com mídia, né? Como que a gente pode falar de forma mais segura, é com rede social. A gente tem um trabalho com o metrô de São Paulo, então a gente desenvolveu todo um projeto de prevenção do suicídio para o metrô de São Paulo, levando N coisas em consideração. E acho que falta ainda muita pesquisa. Eu sinto falta hoje de a gente ter cada vez mais pesquisadores nessa área, né? E aí, puxando um pouco de sardinha para o que a gente oferece também, a gente tem, né, o curso de especialização que é online, que foi pensando, a gente montou ele pensando de que, puxa, eu preciso aumentar minha equipe, quem eu chamo? Que esteja... É difícil você ter pessoas que já tenham essa formação. Então, acho que ainda falta, talvez, a gente ter cada vez mais pessoas formadas nisso, para que também a gente possa mudar como as pessoas veem, falar com a mídia, entender uma série de coisas. E acho que falta também o psicólogo fazer uma pressão talvez maior nos conselhos, que deveria ser obrigatório você ter aula de prevenção do suicídio na universidade. É uma completa falta é um absurdo você não ter isso. Eu já entrei em contato com o conselho algumas vezes e só tive negativo. Né? Porque isso aí, quem tem que ver isso é o Ministério da Educação. Como? Pera, cadê nosso conselho aí para falar? Né? Que mais que eu acho que é importante eu dizer para vocês? A gente tem muito conteúdo, gente, muito, assim, para quem quiser saber mais, entra lá no site, mas tem muita coisa, tem um banco de teses enorme, de pesquisas que estão lá, tem um monte de materiais. Tem 2 livros que você pode fazer o download gratuitamente, que são do concurso literário. Então, a gente tem um concurso literário que chama Memória Viva, que a gente fez para as pessoas poderem contar as histórias. E os vencedores entram num livro. O livro está lá para quem quiser ver e ler essas histórias, né? Tem um outro programa que a gente tem que chama Colcha da Memória Viva, que eu até levei lá no dia do Festival Infinito, né? Que é como você pode honrar a memória dessas pessoas, fazendo uma colcha de retalhos. Então, também conheçam, acho que são projetos que levam a esse aumento de consciência pública, né? Quando você ouve as histórias, quando você vê, quando você pode falar abertamente. E acho que o que eu sinto que estava um pouco faltando era, tá, eu percebo, eu conversei, eu sei que a pessoa precisa de ajuda, para onde ela vai? E aí, então, né, voltando na nossa conversa inicial, então é por isso que a gente pensou em fazer esse mapa. Pô, olha lá, né? Ou você olha e fala para a pessoa onde pode ter essa ajuda. Que falta, a gente está oferecendo muita ajuda virtual. Tudo bem, agora a gente está em isolamento, mas daqui a pouco a gente não vai estar se tudo der certo, né? Mas como que essa ajuda realmente vai chegar? E aí a gente tem um longo caminho mesmo. Sensacional, Karen. Muitíssimo obrigado. Adorei te ter aqui. Que a gente siga junto, caminhando e se apoiando e criando coisas juntos e tudo mais. Que a gente possa se ver em breve. É um prazer. Obrigado, todo mundo. Obrigado pelo me acompanhar nesses 2 meses, 8 semanas de Sarau, 32 encontros. Agora a gente vai dar uma pausa. Amanhã a gente vai mandar uma newsletter contando um pouco
A gente vai parar um pouquinho para retomar, redesenhar. A gente vai até fazer uma pesquisinha para ver o que mais a gente pode fazer. Mas, então, esse período, cuidem-se. Mas a gente continua no Instagram, promovendo e tudo mais, mas só o sarau que a gente vai dar uma paradinha. Tá bom? Muito obrigado. Bom, obrigada. Imagina. Gente, obrigada. Vocês viram que eu falo demais. Eu agradeço esse espaço. É uma honra poder estar aqui conversando com vocês. Eu adoro falar, vocês devem perceber que eu adoro falar disso. Então, eu espero que possa ter contribuído de alguma forma, né, com o debate, com a reflexão. E estou sempre aqui para o que precisar. Podem contar comigo. Tom, você sabe que você sempre pode contar comigo também. E, gente, vamos se cuidar. Espero que vocês estejam bem. E esse autocuidado também é importante para todos nós. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo, boa noite. Obrigada, gente. Foi lindo. Obrigado. Adorei. Muito bom.